Capítulo 1. O último lugar em que você quer estar. Aspectos do trauma. Imagine a seguinte cena. Na tenra idade de 71 anos, 6 antes de escrever isso, esse autor retorna a Vancouver depois de uma rápida ida a Filadélfia para uma palestra. A palestra foi um sucesso, a plateia se mostrou entusiasmada, meu recado sobre o impacto da dependência do trauma na vida das pessoas foi calorosamente recebido. Viajei num conforto inesperado, pois graças a uma cortesia da Air Canada, recebi um upgrade para a classe executiva. Ao descer sobre a paisagem imaculada de mar e céu de Vancouver, estava quieto no meu canto do avião, curtindo a sensação de dever cumprido. Quando pousamos e começamos a ir até o portão de desembarque, uma mensagem de texto da minha mulher, Rai, faz a pequena tela se acender. Desculpe, ainda não saí de casa. Quer que eu vá te buscar mesmo assim? Retesa o corpo, a satisfação substituída pela raiva. Deixa, dito para o aparelho com a voz tensa. Amargurado, desembarco, passo pela alfândega e pego um táxi para casa, uma viagem de 20 minutos. Tenho certeza de que você já está segurando o livro com força, tamanha sua indignação solidária com o ultraje sofrido pelo autor. Ao encontrar Rai, rosno um oi que é mais acusação do que um cumprimento, e mal olho para a cara dela. Na verdade, passo as 24 horas seguintes praticamente sem fazer contato visual. Quando ela fala comigo, balbucio pouco mais de grunhidos breves e sem entonação. Meu olhar está desviado, a parte superior do meu corpo tensa e rígida, e o meu maxilar permanentemente retesado. Afinal, o que é que está acontecendo comigo? Seria essa a reação de um adulto maduro na 8ª década de vida? Só na superfície. Em momentos como esse, o Gabor adulto quase desaparece. A maior parte de mim está presa num passado distante, próximo ao início da minha vida. Essa espécie de viagem no tempo físico-emocional que me impede de habitar o momento presente é uma das marcas do trauma, um tema subjacente para muitas pessoas em nossa cultura. Na verdade, ele é tão profundamente subjacente que muitos de nós não sabem que está lá. O significado da palavra trauma, em sua origem grega, é ferida. Quer nos demos conta disso ou não, são as nossas feridas, ou o modo como lidamos com elas, que ditam grande parte do nosso comportamento, formam nossos hábitos sociais, influenciam nossa maneira de pensar o mundo. Elas podem até mesmo determinar se somos ou não capazes de algum pensamento racional em todas as questões que mais importam em nossa vida. Para muitos de nós, elas surgem em nossas relações mais próximas, causando todo tipo de problema. Foi em 1889 que o pioneiro psicólogo francês Pierre Janet descreveu pela primeira vez a memória traumática como algo guardado em ações e reações automáticas, sensações e atitudes repetidas e reencenadas como sensações viscerais. No século atual, o renomado psicólogo especializado em trauma e curador espiritual Peter Levine escreveu que determinados choques no organismo podem alterar o equilíbrio biológico, psicológico e social de uma pessoa a tal ponto que a lembrança de um acontecimento específico passa a contaminar e dominar todas as outras experiências, estragando a vivência do momento presente. Levine chama isso de tirania do passado. No meu caso, a origem da minha hostilidade em relação à mensagem de Rai está no diário que minha mãe escreveu num garrancho quase ilegível e de modo intermitente nos meus primeiros anos de vida em Budapeste, durante e após a Segunda Guerra Mundial. O trecho a seguir, traduzido por mim do húngaro, foi escrito por ela em 8 de abril de 1945, quando eu tinha 14 meses. Meu querido homenzinho, só depois de longos meses é que pego de novo a caneta para lhe descrever brevemente os horrores indizíveis dessa época, cujos detalhes não quero que você conheça. Foi em 12 de dezembro que os flechas cruzadas nos forçaram a ir para o gueto de Budapeste, de onde, com extrema dificuldade, conseguimos nos refugiar numa casa protegida pela Suíça. De lá, 2 dias depois, mandei você com uma total desconhecida para ir ficar com sua tia Viola.
porque vi que o seu pequenino organismo não suportaria as condições de vida naquele prédio. Então começaram as 5 ou 6 semanas mais terríveis da minha vida, das quais não pude vê-lo. Fecha aspas. Eu sobrevivi graças à bondade e à coragem de uma cristã desconhecida a quem minha mãe me confiou na rua e que me levou até parentes escondidos, em circunstâncias relativamente mais seguras. Quando reencontrei minha mãe, depois de o exército soviético ter posto os alemães para correr, passei vários dias sem sequer olhar para ela. O grande psiquiatra e psicólogo britânico do século XX, John Bowlby, conhecia esse comportamento, chamava-o de desapego. Em sua clínica, ele observou 10 crianças pequenas obrigadas a suportar uma separação prolongada dos pais, devido a circunstâncias impossíveis de controlar. Ao encontrar a mãe pela primeira vez após dias ou semanas separadas, todas as crianças apresentaram algum grau de desapego, observou Bowlby. 2 pareceram não reconhecer a mãe. As outras 8 viraram a cara, ou até se afastaram da mãe. A maioria chorou, ou chegou perto de fazê-lo. Várias alternaram entre uma expressão de choro e uma ausência de expressão. Pode parecer contraintuitivo, mas esse reflexo de rejeição da mãe amorosa é uma adaptação. Fiquei tão magoada quando você me abandonou, diz a mente da criança pequena, que não vou me reconectar com você. Não me atrevo a me expor novamente a essa dor. Em muitas crianças, e eu certamente fui uma delas, reações precoces como essa se entranham no sistema nervoso, na mente, no corpo e causam problemas em relações posteriores na vida. Elas aparecem ao longo da vida em reação a qualquer incidente, ainda que vagamente semelhante à impressão original. Muitas vezes sem qualquer lembrança das circunstâncias causadoras. Minha reação petulante e defensiva com Rai, minha mulher, estava sinalizando que circuitos emocionais muito antigos, arraigados no cérebro e programados na minha infância tinham assumido o controle, enquanto as partes racionais, tranquilizadoras e autorregulatórias do meu cérebro se desligaram. Todo trauma é pré-verbal, escreveu o psiquiatra Bessel van der Kolk. Essa afirmação é verdadeira em 2 sentidos. Em primeiro lugar, as feridas psíquicas que sofremos muitas vezes nos são infligidas antes de o nosso cérebro ser capaz de formular qualquer tipo de narrativa verbal, como no meu caso. Em segundo lugar, mesmo depois de adquirida, a linguagem, algumas feridas ficam gravadas em regiões do nosso sistema nervoso que nada estão relacionadas à linguagem ou a conceitos. Isso inclui áreas do cérebro, claro, mas o resto do corpo também. Elas ficam guardadas em partes de nós que palavras e pensamentos não conseguem acessar diretamente. Podemos inclusive chamar esse nível de codificação do trauma de subverbal. Como explica Peter Levine, a memória consciente, explícita, é apenas, por assim dizer, a ponta de um iceberg muito profundo e poderoso. Ela não é nenhuma fração das camadas submersas da experiência implícita primeva, que nos movem de maneiras que a mente consciente não consegue sequer imaginar. Uma coisa devo dizer em relação à minha mulher. Ela não admite que eu me safe jogando nos nazistas, nos fascistas e nos meus traumas de infância, toda a culpa pelo piti que dei quando ela não foi me buscar no aeroporto. Sim, esse passado merece compaixão e compreensão, o que ela já me demonstrou em larga medida. Mas chega um ponto em que o argumento "eu fiz isso por causa do Hitler" não cola mais. A responsabilidade pode e deve ser assumida. Depois de 24 horas daquele silêncio punitivo, Rai chegou ao seu limite. "Ah, para com isso, vai", disse ela. E eu parei, um sinal de progresso e relativa maturidade. No passado, eu teria levado dias ou mais para parar com isso, para esquecer o meu ressentimento e permitir que meu âmago descongelasse, que meu rosto relaxasse, que minha voz abrandasse e minha cabeça se virasse espontânea e amorosamente para minha parceira de vida. Meu problema é ser casado com uma pessoa que me entende. Já resmunguei muitas vezes, só em parte brincando.
Na verdade, é claro, minha grande bênção é ser casado com uma mulher que tem limites saudáveis, que me vê como sou agora e não está mais disposta a suportar o peso de minhas visitas prolongadas e não planejadas ao passado remoto. O que o trauma é e o que ele faz? A marca do trauma é mais endêmica do que pensamos. Essa pode parecer uma afirmação difícil de entender, uma vez que trauma se tornou um chavão em nossa sociedade. Além disso, a palavra passou a adquirir vários sentidos coloquiais, que confundem e diluem seu significado. Está na hora de uma reavaliação clara e completa, em especial na área da saúde, e já que tudo está conectado em praticamente todas as outras áreas da sociedade. A concepção habitual de trauma evoca ideias de acontecimentos catastróficos, furacões, abuso, negligência flagrante, guerra. Isso tem por efeito involuntário equivocado relegar o trauma ao domínio do anormal, do inabitual, do excepcional. Se existe uma classe de pessoas denominadas traumatizadas, isso deve significar que a maioria de nós não é. É aí que estamos redondamente enganados. O trauma, na verdade, permeia nossa cultura, desde o nível pessoal até as relações sociais, parentais, a educação, a cultura popular, a economia e a política. Na realidade, alguém sem marcas de trauma seria um pária em nossa sociedade. Estamos mais perto da verdade quando perguntamos onde cada um de nós se encaixa no amplo e surpreendentemente inclusivo espectro do trauma. Qual de suas muitas marcas cada um de nós carregou por toda ou quase toda a vida? E quais foram seus impactos? E que possibilidades se abririam se conhecêssemos melhor essas marcas, ou mesmo nos tornássemos íntimos delas? Mas primeiro uma pergunta mais básica. O que é afinal trauma? Na minha concepção, trauma é uma ferida interna, uma ruptura ou uma clivagem duradoura do ego devido a acontecimentos difíceis ou dolorosos. Ponto. Segundo essa definição, trauma é principalmente o que acontece dentro da pessoa como resultado de acontecimentos difíceis ou dolorosos que lhe acometem, mas não são os acontecimentos em si. Trauma não é o que acontece com você. Trauma é o que acontece dentro de você, é como eu o defino. Pense no acidente de carro em que alguém sofre uma concussão. O acidente foi o que aconteceu. A lesão é o que perdura. Da mesma maneira, o trauma é uma ferida psíquica alojada em nosso sistema nervoso, em nossa mente e em nosso corpo, que dura muito mais do que o incidente que originou, e é passível de ser despertada a qualquer instante. Trata-se de uma constelação de dificuldades, composta pela ferida em si e pelos fardos residuais que o fato de termos sido feridos impõe ao nosso corpo e à nossa alma. As emoções não resolvidas que ela nos provoca, a dinâmica adaptativa que impõe, os roteiros trágicos ou melodramáticos ou neuróticos que encenamos de modo involuntário, porém inexorável. Igualmente importante o custo que ela cobra do nosso corpo. Quando uma ferida não cicatriza por si só, uma de duas coisas vai acontecer. 1. A ferida pode continuar aberta. Ou 2, o mais comum, a ferida ser substituída por uma camada mais grossa de tecido, uma cicatriz. Se aberta, a ferida é uma fonte de dor constante e um lugar onde podemos ser machucados repetidamente, mesmo pelos mais tênues estímulos. Isso nos leva a uma vigilância constante. Estamos, em certo sentido, sempre lambendo nossas feridas e limita a nossa capacidade de nos mover com flexibilidade e de agir com autoconfiança por causa do medo de sermos novamente feridos. A cicatriz é preferível por proporcionar proteção e sustentar os tecidos, mas tem suas desvantagens. Fica rígida, dura, inflexível, incapaz de crescer, uma zona desprovida de sensibilidade. A carne original, saudável e viva, não se regenera. Seja uma ferida aberta ou uma cicatriz, um trauma não resolvido é uma limitação do eu, tanto física quanto psicológica.
ela restringe nossas capacidades natas e gera uma distorção duradoura da nossa visão de mundo e dos outros. Até ser trabalhado, o trauma nos mantém presos ao passado, nos roubando a riqueza do momento presente e limitando quem podemos ser, ao nos impelir a reprimir as partes machucadas e indesejadas de nossa psique. Ele fragmenta o eu. A menos que seja visto e reconhecido, ele é também um empecilho ao crescimento. Em muitos casos, como no meu, ele prejudica a noção de valor próprio da pessoa, envenena relacionamentos e compromete a fruição da vida. No início da infância, ele pode inclusive interferir no desenvolvimento cerebral sadio. Além disso, como vamos testemunhar, o trauma é um fator que antecede e contribui para doenças de todo tipo ao longo da vida. Considerados em conjunto, esses impactos constituem um impedimento importante e fundamental para a inteireza em muitas pessoas. Citando mais uma vez Peter Levine, o trauma talvez seja a causa mais evitada, ignorada, menosprezada, negada, mal compreendida e não tratada de sofrimento humano. 2 tipos de trauma. Antes de prosseguirmos, vamos distinguir 2 tipos de trauma. O primeiro, no sentido em que a palavra é empregada por médicos e professores, como Levine e Van der Kolk, envolve reações automáticas e adaptações da mente e do corpo a acontecimentos dolorosos e avassaladores específicos, identificáveis, seja na infância ou depois. Como meu trabalho médico me ensinou e as pesquisas demonstraram amplamente, coisas dolorosas acontecem com muitas crianças, desde um abuso direto ou uma negligência grave na família, de origem até a pobreza, o racismo ou a opressão, aspectos cotidianos de muitas sociedades. As consequências podem ser terríveis, de maneiras bem mais frequentes do que em geral se reconhece. Esses traumas dão origem a vários sintomas e síndromes e a distúrbios classificados como patologias, sejam elas físicas ou mentais. Um vínculo que permanece quase invisível aos olhos da medicina e da psiquiatria tradicionais, exceto no caso de doenças, entre aspas, específicas, como o transtorno de estresse pós-traumático. Houve quem chamasse esse tipo de ferida de trauma com T maiúsculo. Ele está por trás de boa parte do que se classifica como doença mental. Esse tipo de trauma cria também uma predisposição à doença física, causando inflamações, aumentando o estresse fisiológico e prejudicando o funcionamento saudável dos genes, entre muitos outros mecanismos. Resumindo, o trauma com T maiúsculo ocorre quando acontecem coisas que não deveriam ter acontecido, com pessoas vulneráveis, como por exemplo, quando uma criança sofre um abuso, ou quando há violência na família, ou em caso de um divórcio conturbado, ou de perda de um dos genitores. Tudo isso faz parte dos critérios de perturbação infantil nos conhecidos estudos sobre experiências adversas na infância e aí. Aqui também os acontecimentos traumáticos em si não são idênticos ao trauma ou aos danos ao eu, que ocorrem imediatamente depois dentro da pessoa. Existe uma outra forma de trauma, e é esse o tipo que estou chamando de quase universal em nossa cultura, que já foi chamado de trauma com T minúsculo. Muitas vezes pude observar as marcas duradouras que acontecimentos aparentemente banais, o que um pesquisador seminal chamou com grande sensibilidade de os menos memoráveis, porém dolorosos e muito mais prevalentes infortúnios da infância, podem deixar na psique das crianças. Entre eles podem estar o bullying, comentários ásperos, casuais, mas frequentes de um pai ou de uma mãe bem intencionada, ou mesmo apenas uma falta de vínculo, de conexão emocional suficiente com os adultos cuidadores. As crianças, em especial as muito sensíveis, podem ser feridas de várias maneiras. Quando coisas ruins acontecem, sim, mas também quando coisas boas não acontecem. Como, por exemplo, quando suas necessidades emocionais de conexão não são atendidas, ou quando elas deixam de ser vistas e aceitas, mesmo por pais amorosos. O trauma desse tipo não requer uma perturbação ou um infortúnio do tipo mencionado anteriormente.
e também pode conduzir à dor de se desconectar do eu, resultando em necessidades básicas não satisfeitas. Esses não acontecimentos são aquilo a que o pediatra britânico Donald Winnicott se referiu como nada acontecer quando algo poderia de modo vantajoso ter acontecido. Tema ao qual retornaremos quando abordarmos o desenvolvimento humano. Os traumas do dia a dia podem facilmente nos fazer sentir tal qual uma criança órfã de mãe, escreve o psiquiatra Mark Epstein. Se, a despeito de décadas de indícios, o trauma com T maiúsculo mal foi registrado no radar da medicina, o trauma com T minúsculo nem sequer é notado. Mesmo ao fazermos essa distinção entre os traumas com T maiúsculo e os traumas com T minúsculo, levando em conta a continuidade e o amplo leque da experiência humana, não esqueçamos que na vida real as linhas são fluidas, difíceis de traçar e não deveriam ser rígidas. O que os dois tipos têm em comum foi resumido de maneira sucinta por Bessel van der Kolk. Trauma é quando não somos vistos nem conhecidos. Embora haja diferenças brutais no modo como os dois tipos de trauma podem afetar a vida e o funcionamento das pessoas, e o tipo com T maiúsculo, em geral, seja muito mais perturbador e debilitante, há também uma grande sobreposição. Ambos representam uma fratura de si e do relacionamento da pessoa com o mundo. Essa fratura é a essência do trauma. Como escreve Peter Levine, o trauma tem a ver com uma perda de conexão com nós mesmos, com a nossa família e com o mundo à nossa volta. Essa perda é difícil de reconhecer porque ela acontece lentamente, ao longo do tempo. Nós nos adaptamos a essas mudanças sutis. Às vezes nem sequer as notamos. À medida em que ela vai sendo internalizada, a conexão perdida molda a nossa visão da realidade. Passamos a acreditar no mundo que vemos através dessa lente rachada. É perturbador perceber que quem pensamos ser e nosso modo de agir habitualmente, inclusive muitas de nossas aparentes forças, os aspectos menos e mais funcionais de nosso eu normal, entre aspas, costumam ser em parte produtos de perdas traumáticas. Também pode ser desconcertante para muitos de nós pensar que, por mais felizes e bem ajustados que possamos nos considerar, talvez nos situemos em algum ponto do amplo espectro do trauma, ainda que distantes do polo do T maiúsculo. Em última instância, as comparações não funcionam. Ou seja, não importa se podemos apontar outras pessoas que parecem mais traumatizadas do que nós, pois não há como comparar sofrimentos. Tampouco é adequado usar nosso próprio trauma para nos colocar acima dos outros. Ah, você não sofreu como eu sofri. Ou como uma arma para diminuir queixas legítimas dos outros quando nos comportamos de maneira destrutiva. Cada um de nós carrega suas feridas à sua maneira. Não há sentido nem valor em compará-las com as dos outros. O que o trauma não é? A maioria de nós já ouviu alguém, talvez nós mesmos, dizer algo como: "Ah, meu Deus, que filme perturbador aquele de ontem à noite. Saí do cinema traumatizado." Ou então vemos pessoas argumentando que deveria haver nos livros um alerta de conteúdo sensível para evitar serem traumatizados pelo que leem. Em todos esses casos, o uso da palavra traumatizado é compreensível, mas é equivocado. Nesses casos, aquilo a que as pessoas estão se referindo é estresse, seja ele físico ou emocional. Como assinala muito adequadamente Peter Levine, todos os acontecimentos traumáticos são estressantes, mas nem todo acontecimento estressante é traumático. Um acontecimento é traumatizante ou retraumatizante apenas quando torna a pessoa diminuída, quer dizer, psiquicamente ou fisicamente mais limitada do que antes e de maneira persistente. Muito do que aconteceu na vida, inclusive nas artes ou nas relações sociais e políticas, pode ser perturbador, desestabilizante ou mesmo muito doloroso, sem que isso constitua um trauma novo. Isso não quer dizer que reações traumáticas antigas, que nada têm a ver com o que quer que esteja acontecendo, não possam ser provocadas por estresses do presente,
Veja um exemplo de um determinado autor voltando para casa depois de uma palestra. Isso não é a mesma coisa que ser retraumatizado, a menos que com o tempo nos deixe ainda mais limitados do que antes. Eis uma lista razoavelmente confiável que serve como processo eliminatório. Uma coisa não é trauma se alguma das seguintes afirmações permanecer verdadeira a longo prazo. 1. Se não limitar você, não restringir você, nem diminuir sua capacidade de pensar, confiar ou se afirmar, de suportar sofrimento sem sucumbir ao desespero, ou de observá-lo com um olhar compassivo. 2. Se não impedir você de reconhecer sua dor, sua tristeza, seu medo, sem se sentir sobrepujado e sem precisar recorrer a escapatórias do trabalho ou de um comportamento compulsivo de autotranquilização ou autoestimulação de qualquer tipo. 3. Se você não se sentir impelido nem a se supervalorizar, nem a se apagar, com o intuito de conseguir ser aceito ou para justificar a própria existência. E 4. Se não comprometer sua capacidade de sentir gratidão pela beleza e pelo assombro que é estar vivo. Se, por outro lado, você reconhecer alguma dessas restrições crônicas em si mesmo, pode ser que elas representem a sombra do trauma na sua psique, a presença de uma ferida emocional não curada, independentemente do tamanho do trauma. 1. O trauma nos separa do nosso corpo. Depois que alguém invade e entra em você, teu corpo não lhe pertence mais, contou para mim a escritora V, anteriormente conhecida como Eve Ensler, rememorando o abuso sexual que sofreu do pai quando era menina. Ele passa a ser uma paisagem de apreensão, traição, tristeza e crueldade. O último lugar em que você quer estar é dentro do seu próprio corpo. Então você começa a viver dentro da própria cabeça. Começa a viver ali, sem qualquer capacidade de proteger o seu corpo, de conhecer o seu corpo. Olha, eu tinha um tumor do tamanho de um abacate dentro de mim. E eu não sabia. Era esse o meu grau de separação de mim mesma. Embora os detalhes do meu passado sejam radicalmente distintos dos de V, sei de que lugar ela está falando. Durante muitos anos, a pergunta mais difícil que se podia fazer para mim era: o que você está sentindo? Minha resposta habitual era um irritado: como é que eu vou saber? Eu não tinha esse problema quando me perguntavam o que eu estava pensando. Sobre isso, posso falar de cadeira. Não saber como ou o que você está sentindo, por sua vez, é um sinal certeiro de desconexão em relação ao próprio corpo. E o que é que causa essa desconexão? No meu caso, a resposta nem precisa de especulação. Quando eu era bebê, na Hungria em guerra, tive que suportar a fome e a disenteria crônicas, situações de extremo desconforto e ameaçadoras e perturbadoras para pessoas adultas, quanto mais para uma criança de 1 ano. Também absorvi os terrores e o abalo emocional constante da minha mãe. Na ausência de alívio, a reação natural de uma pessoa jovem, na verdade sua única reação, é reprimir e se desconectar dos estados emocionais relacionados ao sofrimento. Ela passa a não conhecer mais o próprio corpo. Estranhamente, esse autoalheamento pode surgir mais tarde na vida na forma de uma aparente força, como minha capacidade de ter um desempenho de alto nível quando estou com fome, quando estou estressado ou cansado, seguindo em frente, sem consciência de que preciso de uma pausa, comida ou descanso. Em algumas pessoas, a desconexão do próprio corpo pode também se manifestar como não saber quando parar de comer ou de beber. O sinal de chega não é transmitido. Seja de que forma for, a desconexão é proeminente na experiência de vida de pessoas traumatizadas e é um aspecto essencial da constelação do trauma. Como no caso de V, ela começa como um mecanismo de adaptação natural e obrigatório por parte do organismo. Ela não teria conseguido sobreviver aos horrores da sua infância se tivesse permanecido lá no momento presente e consciente, instante após instante, daquela experiência de tormento físico e emocional, absorvendo plenamente o que estava acontecendo. Assim, esses mecanismos de adaptação
São como uma salvação, por assim dizer, que vem resgatar nossa vida em curto prazo. Com o tempo, porém, se não forem cuidados, eles ficam gravados de modo indelével na psique e no soma, corpo, como reações condicionadas, enrijecidas em mecanismos fixos que não são mais adequadas à situação. O resultado é um sofrimento crônico e, com frequência, como exploraremos a seguir, até mesmo alguma doença. O mais notável no meu encontro com o câncer, continuou contando V, foi que a jornada inteira de acordar depois de 9 horas de cirurgia, tendo perdido vários órgãos e 70 nódulos, eu acordei com bolsas, tubos, todo tipo de coisa saindo de mim. Mas pela primeira vez na minha vida, eu era um corpo. Doía, mas era também muito empolgante. E eu pensava, eu sou um corpo. Ai meu Deus, eu estou aqui dentro. Eu estou dentro desse corpo. Seu relato de uma súbita sensação de estar em casa, dentro do seu eu físico, é emblemático de como funciona a cura. Quando os grilhões do trauma começam a se soltar, voltamos com alegria a nos unir às partes separadas de nós mesmos. 2. O trauma nos separa da nossa intuição. Para a pessoa comum, é uma situação semelhante à que V passou na infância. O melhor conselho da natureza seria fugir ou lutar contra o uso indevido de seu corpo e a agressão de sua alma. Mas é aí que está o problema. Nenhuma das duas alternativas está disponível para uma criança pequena, pois tentar qualquer uma delas seria se colocar em mais perigo ainda. Assim, a natureza recorre ao plano C. Ambos os impulsos são suprimidos, diminuindo as emoções que provocariam essas reações. Essa supressão poderia se assemelhar à reação de congelamento que criaturas muitas vezes exibem quando tanto a luta quanto a fuga são impossíveis. A diferença crucial é a seguinte: quando o gavião vai embora, o gambá fica livre para seguir com a própria vida, pois sua estratégia de sobrevivência deu certo. Um sistema nervoso traumatizado, por sua vez, nunca mais conseguirá descongelar. Temos sentimentos porque eles nos dizem o que sustenta nossa sobrevivência e o que nos afasta dela. Disse certa vez o falecido neurocientista Jack Panksepp. As emoções, ressaltou ele, vêm não do cérebro pensante, mas de antigas estruturas cerebrais associadas à sobrevivência. Uma raiva intensa ativa a reação de lutar. Um medo intenso mobiliza a fuga. Portanto, se as circunstâncias ditarem que esses impulsos naturais e saudáveis de se defender ou de fugir devem ser sufocados, seus gatilhos intuitivos, as emoções em si, também terão que ser suprimidas. Sem alarme, não há mobilização. Se isso parece contraproducente, é só num sentido limitado. Num nível existencial, essa é a opção menos pior, já que é a única disponível, capaz de reduzir o risco de mais danos. O resultado é um sufocamento do mundo emocional da pessoa e, muitas vezes, para uma proteção suplementar, o enrijecimento da carapaça psíquica dela. Um exemplo vívido é dado pela autora Tara Westover em seu livro de memórias, o best-seller Educated, Educada. No trecho a seguir, ela recorda o impacto do abuso perpetrado por um irmão e propositalmente ignorado pelos pais. Abre aspas. Eu me via como inquebrável, dura como pedra. No início, apenas acreditava nisso, até que um dia isso se tornou a verdade. Então pude dizer a mim mesma, sem mentir, que aquilo não me afetava, que ele não me afetava porque nada me afetava. Eu não entendia quão morbidamente certa estava, como tinha me esvaziado por dentro. De tanto ficar obcecada com as consequências daquela noite, eu tinha entendido errado a seguinte verdade crucial, que o fato de aquilo não ter me afetado era exatamente o seu efeito. Fecha aspas. 3. O trauma limita a flexibilidade reativa, a escolha consciente. Um flashback para a trágica cena inicial do nosso capítulo, só que dessa vez situado num universo paralelo no qual as impressões do meu trauma não me dominam. O avião pousa
E eu leio a mensagem de texto de Rai no celular. Não era o que eu esperava, penso. Mas eu entendo. Ela deve estar entretida pintando. Não há nada de novo aqui, nem nada de pessoal. Na verdade, eu me solidarizo com ela. Quantas vezes eu mesmo já não fiquei tão absorto no trabalho que não vi o tempo passar? Tá, o jeito é pegar um táxi. Eu poderia muito bem notar alguns sentimentos de decepção. Nesse caso, eu me permitiria senti-los até eles irem embora. Efetivamente, estaria escolhendo a vulnerabilidade em vez da vitimização. Ao chegar em casa, não haveria clima ruim, nem distanciamento emocional ou cara feia. Talvez uma provocação gentil, mas tudo dentro dos limites do humor amoroso e com nossa afinidade intacta. Eu teria exibido assim o que se denomina flexibilidade reativa. É a capacidade de escolher como vamos reagir aos altos e baixos inevitáveis da vida, às suas decepções, triunfos e desafios. A liberdade humana envolve nossa capacidade de fazer uma pausa entre o estímulo e a reação, e nessa pausa, escolher a reação em direção à qual desejamos ir. Escreveu o psicólogo Rollo May. O trauma nos rouba essa liberdade. A flexibilidade reativa é uma função da parte medial frontal do nosso córtex cerebral. Nenhum bebê nasce com essa capacidade. O comportamento dos bebês é dominado pelo instinto e pelo reflexo, não pela seleção consciente. A liberdade de escolha vai se desenvolvendo à medida que o cérebro se desenvolve. Quanto mais grave e mais precoce for o trauma, menos oportunidade a flexibilidade reativa tem de se codificar nos circuitos cerebrais adequados, e mais depressa ela fica prejudicada. A pessoa então fica presa a reações defensivas previsíveis, automáticas, em especial aos estímulos de estresse. Emocional e cognitivamente, nossa amplitude de movimento fica quase petrificada, e quanto maior o trauma, mais rígidas as restrições. O passado sequestra e coopta repetidamente o presente. 4. O trauma gera uma visão de si baseada na vergonha. Uma das cartas mais tristes que já recebi foi de um morador de Seattle que tinha lido meu livro sobre dependência in the Realm of Hungry Ghosts, no Reino dos Fantasmas Famintos, no qual eu mostro que a dependência é um desfecho do trauma de infância, não o único possível, mas prevalente. Depois de 9 anos sóbrio, ele continuava com dificuldades na vida. Não trabalhava havia uma década e vinha recebendo tratamento para um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Embora tivesse achado o livro fascinante, escreveu: "Eu resisto à vontade de culpar minha mãe. Sou um merda por minha causa mesmo. Tudo que pude fazer foi dar um suspiro." A vergonha e a autoagressão muitas vezes se disfarçam de responsabilidade pessoal. Além do mais, ele não tinha entendido. Nada no meu livro culpava os pais ou recomendava fazê-lo. Na verdade, eu passo várias páginas explicando por que é que culpar os pais é inadequado, inexato e pouco científico. O impulso daquele homem de proteger sua mãe não era uma defesa contra nada que eu tivesse dito ou dado a entender, mas contra sua própria e não reconhecida raiva. Guardada no congelador e sem qualquer vazão sadia possível, a emoção tinha se voltado contra ele mesmo na forma de ódio por si mesmo. Contida na experiência da vergonha, escreve o psicólogo Gershon Kaufman, está uma consciência aguda de nós mesmos como seres humanos fundamentalmente deficientes em algum aspecto vital. Pessoas que carregam a cicatriz do trauma desenvolvem de modo quase uniforme uma visão central de si mesmas baseada na vergonha, uma autopercepção negativa, da qual a maioria tem plena consciência. Entre as consequências mais venenosas da vergonha está a perda da compaixão por si mesmo. Quanto mais severo o trauma, mais total essa perda é. A visão negativa de si mesmo pode nem sempre penetrar a consciência e pode até mesmo se disfarçar como seu oposto, ou seja, a supervalorização de si. Para não sentir essa vergonha irritante, algumas pessoas se cercam de uma armadura de grandiosidade e de negação de qualquer falha.
Essa soberba, entre aspas, embora muito mais normalizada, é uma manifestação tão certeira de ódio por si mesmo quanto a mais abjeta autodepreciação. O fato de alguns indivíduos que escapam da vergonha adentrando um narcisismo desavergonhado poderem até conquistar grande status e sucesso social, econômico e político é uma das marcas da insanidade da nossa cultura. Nossa cultura joga na lama muitos dos traumatizados, mas pode também, dependendo da origem de classe, da condição econômica, da raça e de outras variáveis, alçar alguns deles às mais altas posições de poder. A forma mais comum que a vergonha assume em nossa cultura é a crença de eu não sou suficiente. A escritora Elizabeth Wurtzel, morta de câncer de mama aos 52 anos em 2020, sofreu de depressão desde muito nova. Ela teve uma infância traumática, a começar por um segredo que lhe foi propositalmente escondido acerca de quem tinha sido seu verdadeiro pai. Eu era intensamente retraída, relatou ela num texto autobiográfico para New York Magazine. E tinha uma depressão crônica que começou por volta dos 10 anos, mas em vez de matar minha força de vontade, a depressão me motivou. Pensei que, se conseguisse ser boa o bastante em qualquer tarefa que tivesse pela frente, fosse ela grande ou pequena, talvez conseguisse ter alguns minutos de felicidade. Fecha aspas. Essa convicção da própria inadequação já alimentou muitas carreiras brilhantes e instigou diversos casos de doença, muitas vezes as duas coisas no mesmo indivíduo. 5. O trauma distorce nossa visão de mundo. Tudo tem a mente no comando. A mente em primeiro plano. Tudo é fabricado pela mente. Assim começa o Dhammapada, coletânea atemporal de dizeres de Buda. Dito de outra forma, o mundo no qual acreditamos se torna o mundo no qual vivemos. Se vejo o mundo como um lugar hostil, em que só os vencedores prosperam, posso muito bem me tornar uma pessoa agressiva, egoísta e grandiosa para poder sobreviver nesse meio. Mais tarde na vida, irei gravitar para ambientes e empreitadas competitivas, que só farão confirmar essa visão e reforçar sua validade. Nossas crenças não só se autoconcretizam, mas também constroem o nosso mundo. Eis o que o Buda deixou de fora. Se me permitem tal ousadia, antes de a mente poder criar o mundo cria nossa mente. O trauma, em especial o trauma severo, impõe uma visão de mundo matizada de dor, medo e desconfiança. É uma lente que ao mesmo tempo distorce e determina nossa visão de como as coisas são, ou então pode, pela pura força da negação, engendrar uma perspectiva ingenuamente cor-de-rosa, que nos deixa cegos em relação aos perigos reais e presentes, um verniz a ocultar temores que não nos atrevemos a reconhecer. Também podemos passar a descartar realidades dolorosas, mentindo com frequência para nós e para os outros. 6. O trauma nos aliena do presente. Certa vez eu fui comer num restaurante de Oslo com o psicólogo alemão Franz Ruppert. O barulho era ensurdecedor. Uma música pop saindo aos berros de vários alto-falantes, vários canais de TV em volume altíssimo nas telas brilhantes afixadas nas paredes. Preciso pensar que quando o grande dramaturgo norueguês Henrik Ibsen costumava frequentar aquele mesmo estabelecimento, pouco mais de um século antes, o ambiente era muito mais sereno. Por que isso tudo? Gritei para meu companheiro, em meio à cacofonia, balançando a cabeça de tanta irritação. É o trauma, respondeu ele, dando de ombros. Rupert queria dizer apenas que as pessoas estavam buscando desesperadamente uma maneira de fugir delas mesmas. Se o trauma acarreta uma desconexão de si, faz sentido dizer que estamos sendo coletivamente inundados por influências que ao mesmo tempo exploram e reforçam o trauma. Pressões profissionais, multitarefas, redes sociais, notícias, múltiplas fontes de entretenimento. Tudo isso nos leva a nos perder em pensamentos, atividades frenéticas, aparelhos ou conversas sem significado. Ficamos entretidos em atividades de todo tipo, que nos atraem não por serem necessárias, inspiradoras ou revigorantes, ou por enriquecerem ou darem significado à nossa vida,
mas pelo simples fato de obliterarem o presente. Numa distorção absurda, economizamos para comprar os mais modernos aparelhos, para, entre aspas, poupar tempo, de modo a poder, entre aspas, matar melhor o tempo. A consciência do momento presente tornou-se algo a ser temido. A especialidade do capitalismo avançado é fomentar esse sentimento de medo em relação ao momento presente. Na verdade, muito do seu sucesso depende de aumentar o abismo entre nós e nossa maior dádiva, o presente. E a cultura do consumo é destinada a preencher essa lacuna. O que se perde é descrito muito bem pela escritora de origem polonesa Eva Hoffmann. Abre aspas. Nada mais e nada menos do que a experiência da experiência de si. E o que seria isso? Talvez algo como a capacidade de adentrar as texturas ou sensações do momento, de relaxar o suficiente para poder se entregar aos ritmos de um episódio ou de um encontro pessoal, de seguir o fio da emoção ou do pensamento, sem saber aonde ele conduz, ou de parar por tempo suficiente para refletir ou contemplar, fecha aspas. Em última instância, somos distraídos da vida em si. 7. Não começou com você. Jéssica, uma senhora de 67 anos, que mora no interior da província da Colômbia Britânica, cuida dos 2 netos depois que o pai, seu filho, morreu de overdose. Seu outro filho teve o mesmo destino. Quando a entrevistei, me ocorreu que o simples fato de Jéssica se dispor a falar comigo era notável, conhecendo minha opinião de que a dependência se origina no trauma de infância, com maior frequência na família de origem. Quando volto e olho para a vida dos meus filhos, entendo que houve muito trauma, explicou ela. Como eu morava com eles, eu fazia parte disso. Fui mãe solteira desde que eles tinham 3 e 2 anos, até me casar de novo, quando eles tinham 6 e 7. Entendo que o modo como eu vivia, o que eu fazia, o que eu sabia e o que eu não sabia os afetou. Depois que o pai biológico abandonou a família cedo, um padrasto abusou dos meninos, tanto física quanto emocionalmente. Eu me sentia muito sozinha, assustada e encurralada, relembrou Jéssica. O fato de lhe faltar a intuição para não escolher homens assim, de ela não se impor e proteger os filhos contra o abuso, era por sua vez marcas de um trauma de infância da própria Jéssica. Além de ser castigada fisicamente pelo pai até os 10 anos, com palmadas nas nádegas, Jéssica teve que suportar um tormento emocional. Quando criança eu tinha vergonha de vários dos meus sentimentos, relembrou ela. Era muito sensível e chorava muito. Em muitos casos, o trauma é multigeracional. A cadeia de transmissão passa de pai ou mãe para filhos, estendendo-se do passado até o futuro. O que não resolvemos dentro de nós é transmitido aos nossos filhos. A casa torna-se um lugar no qual involuntariamente recriamos, como eu fiz, cenas reminiscentes daquelas que nos feriram quando éramos pequenos. Traumas afetam mães, e as formas de ser mãe, pais, e a forma de ser pai, e as formas de ser marido e de esposa, me disse o terapeuta de constelação familiar Mark Walling. Os traumas repetidos seguem se proliferando a partir disso, como resultado de nunca serem curados. Walling é autor do adequadamente intitulado Não Começou com Você, como o trauma familiar herdado determina quem somos, e como por fim esse ciclo. Como veremos, o trauma pode afetar até mesmo a atividade genética através das gerações. Não é surpresa, portanto, que o neto mais velho de Jéssica tenha tido problemas com abuso de substâncias e dificuldades de aprendizado. Mas graças a tudo que ela aprendeu, e apesar das perdas incomensuráveis, ela pode estar presente para ele de modo bem mais afetuoso e eficiente do que jamais esteve para os próprios filhos. Note também a ausência de auto-julgamento e como Jéssica descreve a situação. Em vez de se recriminar pelo que não entendeu, ou melhor, pelo que não tinha como entender na época, ela fala em incompreensão. O ato de se culpar, com seu centro de gravidade firmemente plantado no passado, só a impediria de estar presente para o seu neto no aqui e agora. A culpa se torna um conceito inútil quando compreendemos como o sofrimento num sistema familiar, ou mesmo numa comunidade,
remonta a gerações. Reconhecer isso rapidamente dissipa qualquer tendência a ver pai ou mãe como vilões, escreveu John Bowlby, psiquiatra britânico que mostrou a importância decisiva dos relacionamentos adulto-criança na formação da psique. Por mais que recuemos na cadeia de consequências, até os bisavós, os ancestrais pré-modernos, Adão e Eva ou a primeira ameba unicelular. O dedo acusador não consegue encontrar um alvo fixo. Isso deveria constituir um alívio. As notícias ficam melhores ainda. Ver o trauma como uma dinâmica interna nos proporciona uma oportuna capacidade de agir. Se tratamos o trauma como um acontecimento externo, algo que ocorre com a gente ou à nossa volta, ele se torna um pedaço da história que nunca conseguiremos desalojar. Se, por outro lado, o trauma é o que aconteceu dentro de nós como resultado desse ocorrido, no sentido de uma ferida ou de uma desconexão, aí a cura e a reconexão se tornam possibilidades tangíveis. Tentar manter afastada a consciência do trauma atrapalha nossa capacidade de nos conhecer. Por outro lado, usá-la para forjar uma identidade rígida, na qual a atitude seja de confronto, cinismo ou autocomiseração, é deixar passar tanto o objetivo quanto a oportunidade da cura, já que, por definição, o trauma representa uma distorção e uma limitação de quem nascemos para ser. Encará-lo, sem negá-lo, nem se identificar excessivamente com ele, é um portal para a saúde e o equilíbrio. São essas adversidades que abrem sua mente e sua curiosidade de ver se existem novas formas de fazer as coisas, me disse Bessel van der Kolk. Ele então citou Sócrates: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Enquanto não se examina, a pessoa permanece completamente à mercê do que quer que esteja programada para fazer. Mas uma vez que perceba que tem escolhas, ela pode exercitá-las. Repare que ele não disse uma vez que a pessoa faça décadas de terapia. Como irei apresentar mais adiante, podemos acessar a liberação até mesmo por meio de um modesto autoexame, uma disposição para questionar muitas das verdades às quais nos agarramos e o determinado ponto de vista que as faz parecer tão reais como disse o fantasma de um célebre mestre Jedi ao seu jovem aprendiz num momento decisivo, numa galáxia muito, muito distante. Embora esse capítulo tenha focado as dimensões pessoais do trauma, ele também existe na esfera coletiva e afeta nações e povos inteiros em diferentes momentos da história. Até hoje ele atinge com força desproporcional determinados grupos, como os povos originários do Canadá, por exemplo. A privação e a perseguição multigeracional que eles sofreram nas mãos do colonialismo e, sobretudo, a agonia de 100 anos de seus filhos, raptados das famílias e criados em colégios internos administrados pela Igreja, onde abusos físicos, sexuais e emocionais eram constantes, deixou-lhes um trágico legado de dependência química, doenças mentais e físicas, suicídio e a transmissão continuada do trauma para novas gerações. O legado traumático da escravidão e do racismo nos Estados Unidos é outro exemplo notável. Terei mais a dizer sobre esse doloroso tema na parte 4 do livro.